Gênese no lar. Mais um encontro bendito. Evangelho para o coração. Manhã de intercâmbio, de meditação, de amizade, de favorecimento para as terapêuticas que venham nos auxiliar, curando as nossas dificuldades, as nossas mazelas, através do intercâmbio com os benfeitores da vida maior, que nesse momento abraçam a todos, distribuindo as bênçãos para os familiares, para os amigos e para todos que necessitam dos benefícios que a fraternidade, a solidariedade, a caridade disponibiliza com tanto amor. Sê bendito, Senhor, em nossas vidas, e que possamos recolher a mensagem reservada, de sorte que possamos apropriar, motivando, usando todos os recursos para o nosso aprimoramento. Que os conselhos, as dicas sejam realmente um toque especial para os nossos corações. Muito obrigado, você que nos acompanha diariamente, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando essa mensagem com seus pares. É muito bom estar com vocês. Eis a dinâmica da amizade cristã, sem nenhuma pretensão a não ser sermos amigos. É isso aí. Meus amigos, minhas amigas, família, trabalhadores da Casa de Kardec, a alegria de hoje se renova, uma vez que vamos trabalhar um tema muito especial. Nós vamos dialogar com Allan Kardec, naquele estudo continuado do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no tópico Sinais dos Tempos, capítulo 18, os tempos são chegados. Agradecemos a Kardec e a toda a espiritualidade que tem essa paciência conosco, de nos acompanhar nessa marcha. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas o tema, é preciso amar? Eu vou perguntar, é preciso amar? Responda para o seu próprio coração. Pois bem, vamos entender o porquê que o tema foi definido assim. Então vamos lá. Sem delongas, hoje, qual será o item a ser estudado? Você se recorda? Você está acompanhando conosco diariamente, não é verdade? Então acredito que você tem feito as leituras previamente para chegar no encontro com a mensagem já bem elaborada na sua intimidade. Favorece, sem dúvida. E vou dar ainda uma outra dica, que você faça na noite que antecede o encontro, pois poderás ir para o mundo espiritual ser esclarecido com o tema. E quando nos reunirmos, você terá muito mais elementos, não só para aprender um tanto mais, mas compartilhar o seu coração com aqueles que necessitamos aprender com você. Então vamos lá, ouçamos Kardec, item 16. Carlos Alberto, de novo acelerado. Eu tenho que começar com a frase do episódio marcante dos Sinais dos Tempos. Vamos recordar para criar sintonia? Somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Gerar a humanidade futura sobre novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade.
as instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse novo mundo. Olha que beleza. Agora o item 16. O progresso intelectual realizado até hoje, em grandes proporções, constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. Por esse motivo, ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia, a paz, a fraternidade. Esse progresso derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos de casta e calará os antagonismos entre as seitas, ensinando aos homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado pelo progresso intelectual, que unirá os homens numa mesma crença, estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão, e por isso aceitas por todos. A unidade de crença será o mais poderoso laço, fundamento firme da fraternidade universal. Até então rompido, em todos os tempos, pelos antagonismos religiosos divisores dos povos e das famílias, que fazem ver no próximo inimigos dos quais é preciso fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos aos quais é preciso amar. Olha que beleza! Não precisa nem de dizer o porquê do tema. É preciso amar. Pois Allan Kardec encerra esse tópico com uma conclusão belíssima, que é preciso amar. Pessoal, vocês concordam que Jesus veio ao mundo para nos dizer que é preciso amar? O fundamento da sua doutrina na vida futura, no progresso da alma, no intercâmbio entre os mundos, não foi ele que dissera que há muitas moradas na casa do Pai? Que os espíritos retornam para comunicar e provar para nós a continuidade da vida após o túmulo? Pois foi ele mesmo quem fez isso, com um glamour nunca visto. Ele volta no terceiro dia para dizer: a paz seja convosco, a representar os espíritos que estão em faixas superiores, que vêm ao mundo para inspirar os homens para o amor,
Que beleza! As vozes dos céus que voltam para nos mostrar que existe uma ciência a ser desenvolvida, estudada, praticada e constantemente pronta para mudanças. Eis o cenário da ciência. A busca pela verdade permanente, eterna. Então, um homem que se matricula na escola da ciência, ele nunca se dá por satisfeito. E, em tese, a filosofia, casada com a filosofia do bem, não cabe arrogância intelectual ou presunção do domínio da verdade. Pelo contrário, é solidariedade, é tolerância, é conjugação no ambiente para que todos cresçam juntos. O texto vem nos mostrar que o progresso intelectual realizado até hoje em grandes proporções constitui um grande passo. Só que Kardec fala que marca a primeira fase da humanidade. Bom, se ele fala que é a primeira fase, será que nós já estamos na segunda, na terceira fase da humanidade? Bom, se eu for no literal, dizendo com Kardec que sozinho o progresso intelectual não pode regenerar a humanidade, então para a gente mudar de estágio, ou seja, para entrarmos no âmbito, na jurisdição da regeneração, precisamos do progresso moral. E podemos constatar que estamos muito longe quanto à coletividade. Você compartilha com essa ideia? Não é simples a gente confirmar. Basta você abrir o noticiário na manhã. Gente, tem momentos que é desanimador. Tantas contradições. Injustiça, desigualdade, intolerância, egoísmo. A gente olha um periódico, quantos convites para a derrocada moral, com ideologias bem explícitas, que na verdade fomentam desequilíbrios, desarmonias, o desvincular das leis divinas, num processo massificante, porque partindo do pressuposto que cada periódico, cada reportagem, cada canal, ele tem um público. E quando nós falamos em mídia, em comunicação de grande massa, observem o efeito cascata. Por exemplo, programas que entram na casa de dezenas de milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas, sugerindo exatamente o que nós estamos sendo chamados pelos Espíritos, sob a tutela de Jesus, num âmbito superior, a nos desvincularmos. Progresso intelectual não é suficiente. Mas nós não estamos aqui, junto com Kardec, que nos brinda com tantos ensinamentos, desvalorizando. Porque o progresso intelectual secunda, ou melhor dizendo, é isso mesmo. O progresso intelectual é a base para o desenvolvimento do progresso moral, caminham juntos. Doutrinariamente, nós entendemos isso. Ele vai à frente. Mas hoje, para entrarmos na regeneração, sabe o que talvez a gente precisa investir? Talvez porque é uma conclusão minha, particular, e você tem todo o direito e talvez o dever de caminhar por outras sendas. Não estou entrando nesse mérito. Mas eu quero dizer o seguinte, para a gente entrar na regeneração,
Nós precisamos de promover um casamento. Trazer a filosofia para dentro dos ambientes da ciência. Para que todos os desenvolvimentos, todo o progresso intelectual, ele dialogue o tempo todo com virtude. Estabeleça um vínculo com a sabedoria. E, naturalmente, o que nós vamos concluir que vale a pena e que se torna, quando descobrimos, imprescindível colocarmos um ingrediente do sentimento nesse processo: o amor. Então, se a gente, por exemplo, se vincula apenas às escolas filosóficas, vai ficar faltando uma perna da ciência, da constatação, da verificação e dos inventos. Uma vez que, na ciência, pressupõe que a intuição seja imprescindível. Então, o homem de ciência vê à frente e ele traz para o papel, o laboratório, as máquinas, para testar o que ele vislumbra. E comprovar isso, publicizando amanhã, depois, para a humanidade. Da mesma forma que a filosofia é descolada da ciência, e a ciência descolada da filosofia, nós vamos ter sempre um vazio a ser preenchido. E olha que eu não falei de religião. A religião, eu poderia dizer com Kardec que é a essência, é o produto da ciência e da filosofia. É um ângulo especial que transcende. Não pense que nós estamos aqui interessados em falar da religião sobre o ponto de vista humano, que tem o seu papel, que auxilia os povos. Mas para a regeneração, nós estamos percebendo que as religiões também se perderam. Os religiosos estão muito mais interessados em discutir a política humana do que trazer a mensagem do consolo, da esperança para os seus fiéis. E sugerindo um alimento que possa dar uma certa segurança para que a travessia se faça de uma forma mais eficiente. Vocês concordam? Aliás, se vocês me permitem, eu faço apenas uma observação histórica. O cristianismo não se propôs a discutir com César ou com os fariseus a condução dos homens. O cristianismo se propôs a cuidar dos sofredores e dizendo para toda a humanidade que é preciso amar. Ou seja, o cristianismo é a mensagem viva de todos os predicados, de todas as bases filosóficas e da ciência daquele tempo. Vocês estão de acordo? Não foi Jesus quem disse, dê a César o que é de César? Que César resolva as questões de César. Aliás, Emmanuel tem uma reflexão importante. Quem se complica com César, se ajusta com César. A definir que nós temos que compreender César e suas leis. E quando matriculados nas discussões dessas leis, que tenhamos posturas nobres para contribuir. O problema é que os religiosos misturam a lei divina que precisamos de viver com o comportamento no campo social. No campo social a gente passa o verniz, usa a máscara, descoloca ou desconecta dos princípios divinos, mas usamos o rótulo, usamos a veste sacerdotal, por exemplo, para se posicionar. Um exemplo, eu sou, então eu posso. Eu sou o quê?
eu sou representante. É diferente do filósofo, daquele que propõe uma profundidade do conceito, se posicionando, eu sou um espírito, e não eu estou como. Compreenderam o que eu quero dizer? Eu não posso usar a prerrogativa de religiosos para discutir pontos de vista, é buscar avocar para si um poder temporal que não é de direito. Sob o ponto de vista das legislações divinas. Aí a gente observa que o religioso, quando toma um partido, naturalmente ele fecha para aqueles que pensam diferente. Gente, nós temos um recado histórico muito prático quando Kardec fala de uma unidade de crença, que será o mais poderoso laço, o fundamento firme da fraternidade universal. Que exemplo é esse? As tradições antigas. Vamos lá na história de Abrão. Abrão teve um filho. Esse filho com Agar, que era uma escrava. Esse filho recebeu o nome Ismael. A esposa legítima, lembrando os costumes da época, de Abrão, se chamava Sara, que estava em idade avançada e não podia ter um filho. Vocês se recordam dessa passagem bíblica? Pois bem, 14 anos depois do nascimento de Ismael, Sara ficou grávida. Nasce Isaac. Pois bem, o que aconteceu? Resumindo a história, Sara, numa determinada feita, viu Ismael, quando tinha 16 anos, olhando para aquele bebê, aquele menininho de 2 anos. E na cabeça, na visão de Sara, Ismael estava olhando com desdém para o irmão. O que Sara fez? Procurou Abrão. Abrão, eu preciso de avocar o poder legítimo para Isaac. Bom, gente, historicamente, como Sara não podia ter filho, tudo estava configurado para que Ismael recebesse a herdade. Ele seria o responsável para ser o rei amanhã, no futuro. Então ele foi criado assim. A sua mãe, Agar, era uma escrava. Ela não tinha direitos. Mas Abrão prometeu. Então, na cabeça da mãe da escrava e daquele menino que nasceu, que foi crescendo, o poder estaria sobre a sua cabeça, a coroa, o cetro nas suas mãos. Pois bem, então Sara, dentro daqueles princípios de uma mulher, imagine que em idade avançada, que não tinha esperança de ter filho, concebe e, além de tudo, começa a sentir uma certa ameaça, que não tem outro nome a não ser ciúme, né? Imperfeições, e aí a gente pode elencar várias, ela criou na cabeça de Abrão um conflito. Abrão procura Deus, na linguagem bíblica, e pede uma orientação. Ele foi avocar os espíritos. E os espíritos disseram que Isaac merecia todos os cuidados. Mas os espíritos não disseram que Ismael não tinha as suas bênçãos. Mas na cabeça de Abrão, na interpretação, ele seguiu a linha de transferir realmente o poder para aquele que era o filho legítimo, porque inclusive a lei indicava. Mas o que acontece?
ele toma uma atitude drástica, ele expulsa Agar do cenário. A mãe recolhe o filho. Imagine o drama psicológico dessa mulher e desse menino. E vão para o deserto. Olha que interessante esse ponto. Ela coloca o filho debaixo de uma árvore, os suprimentos foram acabando e, a princípio, ela ia desencarnar. A água, o contributo da água também tinha acabado. Enfim, eis que houve uma intervenção divina e eles foram socorridos no deserto. Ismael, gente, foi tão abençoado por Deus, dentro de uma linguagem extremamente bíblica, que ele se torna um guerreiro, com muitas habilidades, um líder, e se torna o pai de 12 príncipes. Vai surgir aí as 12 tribos de Ismael, que no futuro se tornou a grande nação árabe. Isaac, por sua vez, teve o prosseguimento na sua trajetória evolutiva, mas lá na frente, os dois se reúnem, inclusive, para enterrar o pai. Eles eram amigos, embora cada um na sua parte. Eles não eram inimigos, mas na interpretação dos homens, isso tornou-se uma guerra santa, com desdobramentos até hoje entre palestinos e judeus. Olha para vocês verem que coisa. Então são as discussões em que impera a base aí, que fomenta tudo isso, o intelectualismo presunçoso, que nos distancia, portanto, do que realmente importa. Imaginem só, Ismael significa Deus ouve. Por informações espirituais, por várias fontes, e esperamos que elas estejam todas corretas, que Ismael é o mentor espiritual do Brasil. Então Deus ouve o clamor. Imaginem essa nação brasileira, esse povo que se encontra aqui, não é? Que vamos mudando de gerações em gerações, mas dentro de um cenário de profunda misericórdia, porque Deus ouve o clamor e nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui sob a jurisdição de Ismael. Ou seja, somos filhos de uma escrava, nação brasileira, de uma escrava, não somos filhos legítimos. O que significa isso do ponto de vista metafórico? Vamos tirar a conclusão? Que, na verdade, nós estamos tendo uma oportunidade de reparar, de sublimar as nossas escolhas de ontem, que não foram muito felizes. Para que a gente entre na regeneração, Deus nos concedeu a oportunidade de sermos filhos de Ismael, de formarmos 12 tribos ismaelitas, para nos preparar amanhã para frequentar as 12 tribos da casa de Israel, como filhos legítimos. Então, para ser filho legítimo, nós precisamos fazer por merecer. Compreenderam? Porque a herdade espiritual, ela não é concedida de fora para dentro. Ela é conquista de dentro para fora. Pegaram aí? Então tem muita gente falando, esperando que o Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho, seja uma terra de santos, de almas purificadas. Sobre o ponto de vista simbólico dessa história, nós constatamos que nós estamos aqui, por misericórdia, num hospital. Em determinados momentos, num cárcere.
para não dizer numa ala psiquiátrica. Mas, ao mesmo tempo, abre para nós um cenário de uma escola. Para entrar na escola, nós precisamos de nos santificar. Precisamos nos ajustar. Precisamos de nos curar. E com bondade, por misericórdia, por parte dos Espíritos, sobre a coordenação de Ismael, que dialoga com Jesus, olha que legal essa história. Deus ouviu as nossas súplicas. E agora, com todos os ensinamentos que estamos recebendo da doutrina espírita, o nosso papel, observem bem, é ouvir esse clamor, é preciso amar. Porque o vínculo com Cristo é pelo amor. Que não, observemos bem, que não descola da ciência, da filosofia. Não, precisa estar juntos. É um triângulo de forças. Isso é muito importante para a gente refletir, meus amigos. Nesse momento tão especial em que está sendo anunciado grandes mudanças no nosso orbe planetário. É preciso amar. E o poeta disse, é preciso amar a todas as pessoas como se não houvesse o amanhã. É agora. Porque pelo amor sintonizamos com Cristo. Pelo amor criamos afinidade com Ele. A ciência nos ajuda, explica que existe sintonia. A sintonia é a conjugação dos pensamentos. Vamos lembrar do fenômeno mediúnico? A sua mente gera, mas a sua mente também recebe. Você gera pensamentos e recebe pensamentos. Cria-se sintonia, sintonia fina da física. Lembram das ondas de rádio? Então estamos no Gênesis e no Lar criando sintonia com Jesus, com a mensagem do Espiritismo. Mas ainda não podemos afirmar que temos afinidade. Porque a afinidade é o resultado de sintonias, de hábitos, de conexões que se repetem, para daqui a pouco plenificar. Nós estamos consolidados. O amor liberta. O amor suaviza. O amor consola. O amor cuida. O amor respeita. O amor motiva. Vi meu filho saindo para a escola hoje, todo motivado. Pensei na minha intimidade, graças a Deus. Porque a motivação, por mais que você induza, indique, dê um toque, motivação é resposta que brota do próprio coração. Nós estamos encontrando por um motivo, por um sentimento, por uma necessidade. E a beleza é que isso brotou, isso surgiu, o que indica mérito. Parabéns por perseverar, mas muito mais, parabéns por você estar sentindo o amor que te sustenta, o amor que tens para com os teus entes queridos, o amor que temos para com a vida, com o corpo, com a mediunidade, o amor para desenvolvermos os aspectos fundamentais para a vitória do bem. Ciência é sustentada pelo amor. A filosofia se engrandece com o amor. E a religião com o amor, o diálogo é só caridade. É plena caridade. Os apetrechos, as sotainas, as franjas das roupagens vão perdendo espaço. Por isso lemos no início que regenerar é abrir as possibilidades para um mundo novo, onde inclusive as instituições
que se tornaram organizações materialistas, não terão mais sentido de existir. Compreender? Então, todos os frutos teratológicos que a gente vê pelo caminho, ao invés de você brigar, condenar, vamos pensar que elas têm prazo de validade. O que permanece é o que vem do céu. E nas expressões poéticas do amor, nada melhor do que abrir o coração para ouvir a poesia que vem do mundo espiritual. Maria Dolores, através de Francisco Cândido Xavier, vem nos projetar para tempos novos, conclamar para o amor, dizendo assim: alma querida, escuta. Um mundo diferente, a súbitas, se eleva, do presente ao porvir, e quase gênio alado, o homem percorre o espaço e vence a força e a treva. O cérebro se exalça ao sol da inteligência e tateia o universo entre surpreso e aflito. Deus permite às nações congregadas na terra mais um passo de luz à frente do infinito. Mas ouve e pensa, enquanto o fórceps da ciência arranca a nova era, ao claustro do passado ante a glória futura, a construção do amor anseia, sonha e espera. A civilização refuge nas vanguardas, varre os pisos do mar, ganha os vales da lua. No entanto, em toda a terra o sofrimento avança, a discórdia se alastra, o ódio continua. Louvemos com respeito a ideia resplendente, que exalta a evolução nos áureos tempos novos. Atendamos, porém, à fé que nos convida a resguardar em paz a elevação dos povos. Ao choque das paixões, Cristo ressurge e fala. É a verdade, o roteiro, a direção segura. E chama-nos de volta à estrada redentora na pessoa do irmão que a sombra desfigura. Espalhemos os bens que o Senhor nos empresta, do tesouro imortal de nossa excelsa herança. Auxílio, compreensão, beneficência, apoio, refúgio, compaixão, alegria e esperança. Onde a penúria chora e a revolta esbraveja, onde o mal se amontoa e a aflição nos espia, conduzamos o pão, a veste, a luz, o amparo, o verbo que restaura, a bênção que alivia. Alma querida, escuta. O progresso, por vezes, lembra granizo e fogo, em tormentas no ar. Mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho, dar, entender, servir, recompor, trabalhar e amar. Amar. Amar sempre. Que Deus nos abençoe para que possamos, amando, percebamos que encontramos o alimento para a nossa jornada na direção da imortalidade. Amar é viver. Por mais que alguns dizem que é ilusão, amar é vida. Amar é união. Amar é libertação. Amar é ascensão. Amar é plenificação. Amar é trabalho-ação. Ah, meus amigos, amar é renovação sempre. Que estejamos de almas sensibilizadas,
curvando-nos diante de tanta sabedoria, mergulharmos na ciência, na filosofia, mas jamais descuidarmos que o amor é a única força capaz de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do próprio coração. O amor do Cristo pacifica, o amor do Cristo cura, o amor do Cristo vibra alegria, simpatia. O amor do Cristo é caridade, o amor do Cristo é eternidade. O amor do Cristo vai nos levar à felicidade. Pense nisso, mas sinta isso. Sinta, pois a vida muitas vezes se agiganta e vibra e reflete luz como uma gota que vem como um orvalho a beijar as flores. Assim teremos força para superar as dores, e os clamores vão nos projetar sempre para a região dos nossos amores. Com Jesus, por Jesus, hoje, agora e sempre. Que a paz do Cristo se faça e que todos se sintam abraçados pela equipe espiritual que se aproxima quando convidada e apresentada, se faz apoiada sempre nos ensinos sacrossantos daquele que é a luz do mundo, nosso Senhor Jesus. Tenham todos muita paz. Ave Cristo. Encerramos esse debate fraterno, esse encontro singelo. Tenham todos uma sexta-feira de muitas alegrias cristãs. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Minhas amigas, meus amigos. Despedimos-nos em nome de toda a equipe espiritual. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.